novos irmãos, né? Pessoas que estão sendo levantadas, capacitadas, movidas por esse amor, e estão vindo aqui na frente, estão ministrando a palavra de Deus, estão na sua maneira, né, de se expor. E eu tenho sentido no meu coração que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, novas pessoas vão ser levantadas, novos homens de Deus vão ser levantados. Eu creio que a visão do nosso pastor é uma visão de grande proporção. Eu vejo que o nosso ministério ele vai crescer muito ainda, né? E nessa noite eu vou abordar um tema que para mim é muito simples o entendimento de todos, né? São as 3 revelações de Jesus aos homens. Eu acho que esse tema, ele relata, pelo menos assim nos estudos que eu fiz, nas leituras que eu fiz, relata muito o cotidiano de nossas vidas, né? Dentro desse tema, nós temos 3 itens. E o primeiro está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Se vocês quiserem assentar, pode assentar, tá? João, capítulo 8, verso 12. João, capítulo 8, verso 12. Está aqui, né? Glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu fiz um estudo rápido e cheguei à conclusão do seguinte: nessa passagem, ela nos deixa bem claro que Jesus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós caminhamos com Jesus, Ele nos livra de qualquer mal, Ele nos liberta de todas as trevas, Ele nos sara, Ele nos cura. Se você passa por algum problema, seja ele financeiro, seja ele no trabalho, quando você está na luz, quando você caminha com Jesus, aonde você adentra, onde você está, aonde você chega de uma maneira diferente. Você está plenamente revestido com a unção, com as bênçãos de Deus, com a luz de Deus na sua vida. E nessa passagem, ela deixa claro que todos os que seguem a Jesus têm essa libertação,
tem essa libertação, esse de todas as investidas do inimigo em nossas vidas, entendeu? E a gente tem como um entendimento pleno que Jesus, ele quando adentra em nossas vidas, a gente passa a viver de uma maneira diferente, de um jeito diferente. Quando nós caminhamos com Ele, quando nós abrimos nosso coração para o entendimento da palavra dEle, a Tua presença, ela é constante na nossa vida. Ela nos remete a situações, às vezes, que a gente às vezes se depara com situações no trabalho, no serviço, na nossa vida em si, e ele então faz um renovo, ele tira tudo aquilo que está de ruim em nossas vidas e nos conserta, nos limpa. E, como eu havia dito, quando você anda na presença, quando você se depara com essas situações, o que você mais ouve das pessoas, quando você adentra em alguns lugares, quando você pisa em alguns lugares, a pessoa olha para você e já nota uma diferença. Que você realmente mudou, que você realmente é uma pessoa diferente, que você realmente está revestido com uma unção, com um poder, entendeu? Que aos olhos das pessoas que vivem no mundo, nas pessoas que vivem uma outra fé, vamos colocar assim, elas não conseguem entender. E é muito gratificante quando isso acontece. Comigo, posso até dizer, no meu trabalho, né? Às vezes eu passo por situações que são situações assim de extrema, vamos colocar assim, complicadas, vamos dizer. Há 8 anos atrás, quando eu me desliguei da igreja e acabei saindo para o mundo para conhecer viver outra vida, vamos colocar assim. Eu vivia uma vida que não era minha, mas eu sentia todos os dias no meu coração que o Espírito Santo ele me cobrava. Ele agia de uma maneira surpreendente na minha vida e tentava, eu tentava, na verdade, não querer entender aquele mover que ele fazia, que ele lançava, que ele me mostrava que isso estava errado. Eu, por muitas vezes, me encontrei em situações complicadas, em situações vergonhosas, vamos colocar assim. Mas, quando tomei a decisão de voltar para a presença de Deus, de voltar para a presença do Senhor, o que eu posso passar para vocês é que tudo na minha vida mudou. Eu posso dizer para vocês que o que eu vivo hoje, durante
bem dizer 4 meses, que eu voltei para a presença do Senhor. Eu não vivi 1/3 há 8 anos atrás. E lendo esta passagem, eu me vi há 8 anos atrás. Eu tomei uma decisão de caminhar com Deus, de estar na presença de Deus, de segui-lo há 8 anos atrás. Mas por alguma, como é que eu posso dizer para vocês, uma atitude errônea da minha vida, eu acabei saindo, acabei buscando uma outra vida. Mas Deus, ele é tremendo, Ele age de maneira surpreendente em nossas vidas. E quando voltei, eu me senti totalmente renovado, me senti totalmente diferente. E essa passagem, ela me deixou tão tocado, tão maravilhado, porque eu senti que Deus, ele só confirmou aquilo que eu já sabia que iria acontecer quando eu tomasse uma decisão na minha vida de voltar e de estar na presença dele novamente. Nessa passagem também, além de tudo isso que eu já falei, nós entendemos que Deus, ele coloca as pessoas certas, as pessoas corretas, para que te mostre o caminho da luz. Nessa minha trajetória, uma das pessoas que mais conversava comigo, por incrível que pareça, era o meu filho, um menininho de 7 anos. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, eu estava sentado no sofá. Me desculpe o que eu vou falar, mas eu estava sentado no sofá com uma lata de cerveja na mão. E meu filho, ele é um menino que ele é muito usado por Deus. Ele chegou até mim, ele olhava para mim, ele olhava para aquela latinha de cerveja e do nada, por isso que eu falo, Deus, quando você tem um propósito na vida de Deus, quando Deus planta a semente no teu coração, quando você tem promessas de Deus na sua vida, você pode rodar o mundo, você pode tentar fazer as coisas que você acha que é você quem está no comando. Naquele dia, um menino de 7 anos virou e falou para mim assim: papai, quando que o senhor vai voltar para a igreja? Eu fiquei sem resposta. Eu cheguei e falei para ele: meu filho, eu não sei.
Ele novamente pegou, veio do meu lado. Papai, posso lhe fazer uma pergunta? Falei, sim, meu filho, pode. O senhor não tem medo de não ser salvo? Naquele momento, eu fui tocado. Eu sei que assim, aquela latinha de cerveja que eu estava tomando, para mim, já não fazia mais parte da minha vida. Eu olhava para o meu filho, eu tentava não chorar, mas foi inevitável. Ele veio, me abraçou, e desse dia eu peguei e falei para ele, falei, meu filho, o pai vai mudar. O pai vai voltar. E ele olhou para mim e falou, voltar, papai? Voltar para onde? Eu falei, o pai vai voltar para a igreja. E desde esse dia, quando tomei essa decisão de voltar para a presença de Deus, de voltar a andar na luz, de voltar, de sair das trevas e voltar para a presença de Deus, a minha vida mudou completamente. E assim eu vejo às vezes pessoas lá fora, pessoas que às vezes até passam por essa mesma situação, passam por essa mesma adversidade. E mesmo assim, se você chega para conversar com ela, se você chega para tentar falar de Deus, do amor de Deus para ela, a pessoa não quer te ouvir. Ela nunca tem tempo. Sempre há uma desculpa. Se você chega para um colega de serviço, às vezes você vê que ele está passando por uma situação complicada na família, às vezes até mesmo no próprio local de trabalho. Para tudo ele tem um tempo, mas para sentar com você às vezes e você falar de Deus para ele, falar do amor de Cristo para ele, ele nunca tem tempo. E nessa passagem, ela só vem a confirmar que quem caminha com Cristo, quem está na luz, quem toma uma decisão de querer mudar, é completamente mudado. É completamente revestido pela unção de Deus. Hoje, no meu trabalho, na minha vida corriqueira, vamos colocar assim, é um pouco corrido, porque às vezes eu estou aqui na igreja, eu estou no trabalho, eu tenho coisas no trabalho para resolver. Às vezes eu saio muito tarde, eu sei que é cansativo, mas eu sinto um mover muito grande no meu coração. Eu sinto um mover muito grande na minha vida. E eu sei que Deus, Ele tem um propósito muito grande para mim, assim como tem para vocês também. E eu só tenho a dizer que nesse primeiro item, a luz do mundo,
que tanto tocou em mim quando eu li, quando eu olhei e me vi nessa situação. Eu sei que só depende de nós tomarmos uma decisão de caminhar com Jesus, voltar para a presença dEle, estar na presença dEle, estar junto com Ele. Amém? Já no segundo item, o bom pastor, nós vamos ler lá em João capítulo 10, verso 11, perdão. João capítulo 10, verso 11. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pegando um pouco daquilo que nós começamos a falar, eu também olho para esse segundo item, para esta passagem, onde Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nessa caminhada, nessa minha caminhada, eu também me vi como uma ovelha que, quando você está na presença, quando você está debaixo daquela unção, vamos colocar, quando você está no seu rebanho, com os seus irmãos, tudo é maravilhoso, tudo é muito bom. Mas quando a ovelha ela se dispersa, quando ela sai do rebanho, eu não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de ver como é que é a criação de ovelha. Eu já tive, eu passei por essa experiência. Quando você a conduz, você tira ela de um lugar, você coloca ela num pasto novo, ela é um animal, ele é extremamente obediente. Ele é diferente de outros animais. E eu vendo essa passagem, eu me coloquei nessa situação e me vi como uma ovelha que se desgarrou das demais e ficou perdida, sem direção. É muito difícil quando você se encontra sem uma direção, quando você sai da presença de Deus, quando você sai do rebanho, quando você está longe do seu pastor, quando você sai debaixo dessa atmosfera que se chama Jesus, você se sente perdido, você não sabe para onde vai, você encontra vários obstáculos, você passa por situações difíceis.
Mas assim como eu disse lá atrás, quando você toma uma decisão, quando você volta para a presença de Deus, e quando você entende que Jesus, Ele deu a vida por você, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quando você retorna, às vezes, muitas vezes machucado, muitas vezes cheio de feridas, mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele limpa as tuas feridas, Ele te renova, Ele te coloca novamente inteiro para poder caminhar novamente com Ele. Às vezes, eu me pego, às vezes, em pensamento, e vejo que quando você toma uma decisão lá atrás de aceitar Jesus, vamos colocar uma pessoa que é do mundo, quando ela tem um encontro com Deus, quando ela tem um encontro com Jesus, ela aceita, ela volta, ela adentra nessa atmosfera. Para ela é tudo novo, é um renovo, assim como você batiza, quando você é batizado. O que a gente mais ouve é que a gente morre para o mundo e vive uma nova vida. Você morre para aquela vida que você tinha e você começa uma nova vida em Cristo, em Jesus, com o seu pastor. Só que o que é o mais difícil para a gente é quando você toma essa decisão, é quando você está na presença e você, por algum motivo, que na verdade não é um motivo, você se dispersa desse rebanho, você sai da presença, você vai lá fora, você se suja, e quando você volta, é um pouco complicado, porque você vem, você volta, como eu disse, você volta com feridas, você volta com marcas de uma vida que você tinha tudo para poder seguir com santidade, mas você saiu, você andou e você volta. Às vezes, você volta com uma certa incerteza se realmente você vai ser bem aceito naquele lugar que um dia foi seu. Se os irmãos vão olhar para você de uma maneira diferente. Se é tudo se. Você fica meio com dúvidas. E como eu disse lá atrás, Jesus ele é maravilhoso. Ele consegue
remover tudo isso da tua vida, te limpar, te tirar das trevas, te mostrar o caminho da luz novamente, e fazer com que você tenha um entendimento que dessa vez é diferente. E dentro desse entendimento, quando você aceita, quando você coloca Deus no seu coração e entende que Ele morreu por você, que Ele deu a vida, que Jesus morreu por você, morreu por mim, que Ele deu a vida por nós, você começa a enxergar a vida diferente, você volta para a presença, volta para o seu rebanho diferente. Eu sei que existem muitas pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade de falar sobre isso, às vezes de se aceitar, de aceitar. Já viveram a presença, já viveram essa vida que nós vivemos, essa atmosfera, essa cobertura que nós vivemos, mas às vezes é difícil para elas aceitarem. Eu tenho casos na minha família que a minha própria irmã até hoje ela não entende. Já teve situações que ela me perguntou: mas você vai na igreja todos os dias? Eu falei: sim, eu vou todos os dias. Ah, mas você não cansa, não? Não. Mas o que vocês fazem lá? Nós oramos. Nós temos um encontro diário com a presença de Deus. E ela, não satisfeita, ela ainda pergunta: vocês não se cansam de ficar orando, de ficar num lugar buscando a esse Deus que vocês buscam? Eu olho para ela e falo assim: quando eu vou nesse lugar, que para mim é a casa de Deus, eu não oro só por mim, eu não oro pela vida dos irmãos que estão lá presentes, mas também oro por você. E eu tenho a plena certeza que um dia você vai estar compartilhando dessa mesma fé que eu sigo hoje. E ela também é um exemplo de uma ovelha que também já teve uma experiência com Cristo e hoje está fora do rebanho. Mas eu tenho a plena certeza que debaixo das minhas orações ela vai voltar. Amém. O terceiro item, para não tomar muito tempo, é a árvore frutífera, lá em João capítulo 15, versículo 1 e 2.
esse aqui é o que mais me chamou atenção. Eu sei que de todos aqui me chamaram muita atenção, mas esse me chamou mais atenção. João capítulo 15, verso 1 e 2. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, eu e o meu pai, o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Essa passagem, ela é muito simples. Ela fala das pessoas que às vezes estão dentro da igreja, estão na presença do Senhor, mas às vezes ela vem, ela se assenta no banco, ela ora, mas é o tipo da pessoa que não tem uma participação às vezes ativa dentro da igreja, e às vezes cobra por isso. E nessa passagem, Jesus ele deixa bem claro, ele descreve que aqueles que se ele descreve que a videira são aquelas que são basicamente seus discípulos. Ele pede, nessa passagem ele pede para que nós podemos dar frutos, nós possamos dar frutos. E isso a gente às vezes a gente deixa de vem na igreja, vem debaixo do unção, mas a gente se assenta no banco, a gente só quer ouvir a palavra e não quer ser mais participativo. Jesus ele tem, como eu disse, ele tem um chamado muito grande na vida de cada um. Assim como ele tem na minha, ele tem na vida de vocês também. E não só podemos ficar assentados no lugar esperando recebimento, nós temos que também ter uma atitude de fazer. Eu tenho a plena certeza que quando os nossos pastores estão aqui na frente, eles estão orando, eles estão abençoando as nossas vidas, nós estamos recebendo. Mas nós não podemos somente receber, nós também temos que passar isso adiante. Nós temos que ministrar a palavra,
Nós temos que levar a palavra a quem não tem entendimento. Existem muitas pessoas lá fora que estão sedentas da palavra de Deus. Existem muitas pessoas lá fora que necessitam de um tempo, de uma palavra, às vezes, amiga. Existem pessoas lá fora que estão, desculpa o perdão da palavra, mas estão morrendo, porque ainda não conhecem esse Deus que nós conhecemos. E isso é trabalho. Isso é você doar um pouco do seu tempo. Às vezes nós fazemos tantas coisas no nosso dia, mas a gente se esquece do principal, que nós somos servos de Deus, que nós temos que levar a palavra de Deus a quem não tem o conhecimento. E é isso que essa passagem, de uma maneira simplória, vamos colocar assim, que passei para vocês, ela nos deixa um alerta, que nós temos que dar frutos, nós temos que doar um pouco do nosso tempo. Nós não viemos aqui somente para receber, nós viemos aqui também para ter o entendimento e levar a palavra a quem não conhece. Eu queria que vocês ficassem de pé. Vamos orar. Eu queria que vocês dessem as mãos, uns dessem as mãos aos outros. E vamos orar. Vamos clamar em voz alta. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe nossas vidas, que Deus possa fazer um mover muito grande em nossas vidas. Ore, Deus, ore. Ore, Deus, ore a Deus, peça a Ele que dê entendimento, peça a Ele libertação. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, nós colocamos, Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas, ó Pai, em Tuas mãos.